Charles do Bronx foi zebra contra Tony Ferguson, foi zebra contra Dustin Poirier e será zebra novamente contra Islam Makhachev. E agora não é pouca coisa não, tá? Em alguns sites de apostas, o favoritismo do russo chega a casa de 3-1. A impressão é que não importa resultado, não adianta evidência. O grosso do público que aposta sempre terá aquela imagem do Charles do Bronx do início da caminhada. Porque acabei de citar três caras completamente diferentes, tanto física quanto tecnicamente, e ainda assim a desconfiança toma conta. Vocês viram no último fim de semana, durante o Fight Night, que o UFC anunciou oficialmente Oliveira vs Makhachev como a luta principal do UFC 280, dia 22 de outubro em Abu Dhabi. Casa do inimigo, 16 horas de voo, fuso horário de 7 horas, luta pela manhã, clima diferente, todas as complicações possíveis para quem não tem um corte de peso dos mais simples. Por que então Charles topou tanta desvantagem? Já disse aqui no canal, vai disputar o cinturão, teve aumento e ainda morderá uma fatia dos pacotes pay-per-views vendidos, mesmo tecnicamente não sendo campeão. Quando o Diego Lima, empresário e treinador, anunciou semana passada no PVT que eles estavam muito felizes com o que o UFC iria anunciar, o motivo é esse. Mas vamos lá, grana à parte, o objetivo principal, claro, é vencer Islam Makhachev. A grande questão é, Charles é essa zebra toda mesmo ou o pessoal das apostas está meio emocionado? Em primeiro lugar, será muito importante uma aclimatação, chegar em Abu Dhabi com algumas semanas de antecedência, não só para se acostumar com o clima diferente, mas principalmente com o horário da luta. O UFC pede para os caras que vão fazer a luta principal estarem de pé às 5 horas da matina de lá. O Charles está acostumado a acordar esse horário porque mesmo se tiver, ainda tem o fuso. Ajustar o relógio biológico é fundamental, tem que mudar os horários dos treinos, etc. Se errar no cálculo, uma noite mal dormida ou em claro, às vésperas de luta tão difícil, pode ser fatal. Paulo Borrachinha que o diga. E considere que o cara ainda está ansioso, nervoso, etc. Sobre o aspecto técnico, quando disse lá atrás que o pior já havia passado para o Charles, é porque o Islam não tem poder de nocaute com golpes singulares. E essa, para mim, é a maior ameaça ao reinado do brasileiro. Sim, Islam já derrubou Gleison Tibau com um cruzado de esquerda. Mas essa foi a única vitória por nocaute em pé dele em 11 anos. E 2, o movimento tem uma coordenação horrorosa. O russo fecha o olho e joga o golpe no instante em que o brasileiro abaixa a guarda para tentar uma joelhada de encontro. Foi muito mais um acaso, uma sorte, do que produto de sincronia técnica e poder de fogo puro. Justin Gaethje, Michael Chandler e Dustin Poirier somados produziram 44 nocautes no MMA. Entenderam a diferença de perigo em pé? A chance de Charles não levar knockdown pela primeira vez desde dezembro de 2020 é enorme. Para mim, ele é bem favorito enquanto a luta estiver de pé. Por isso, a maior ameaça ao seu reinado não se aplica nessa luta de outubro. Seguindo para o meio campo, o wrestling, a capacidade de quedar, botar a luta no chão. E nesse setor, o Islam Makhachev inegavelmente está muito à frente. São quase 30 anos de wrestling. Quem já treinou com ele diz, inclusive, que o cara é mais técnico do que o Khabib. Foi campeão mundial de combate sambo, cuja base é o wrestling, etc, etc. É muito improvável que o Charles entre nas pernas e o bote no chão. Impossível, claro, nada é, porque tem timing e o MMA você dá para fazer as cortinas de fumaça. Mas é improvável. Claro, a não ser que seja com um knockdown. Esse é o feijão com arroz no Daguestão. Makhachev converteu 25 quedas no UFC numa trajetória relativamente curta. Mas, curiosamente, os dois únicos caras que Makhachev não botou para baixo no Ultimate foram Adriano Martins e Davi Ramos. E o que esses dois têm em comum são faixas pretas de jiu-jitsu. O Davi Ramos até sofreu com o ground and pound no último round, mas ele foi pro chão depois de uma joelhada na boca do estômago. O ponto é que contra os dois, Islam nem tentou a queda, preferiu definir a luta em pé ao correr o risco de ser finalizado. Mas também acho que essas duas experiências ensinaram muito a ele. Na primeira, Islam foi nocauteado, a sua única derrota no MMA. E na segunda, o domínio foi tremendo a partir do momento em que eles foram pro chão. O Davi, campeão do ADCC, não conseguiu fazer guarda. Tanto que contra o faixa preta seguinte, o Thiago Moisés, Islam deixou a timidez de lado, converteu 3 quedas e definiu no chão. Todo mundo que está perto dele hoje garante que ele vai entrar na guarda do Charles sem medo de ser feliz. É exatamente por isso que, para mim, esse não é o pior desafio logístico possível para o Charles. Porque a única forma de Islam vencê-lo é engajando na sua guarda. E em 43 lutas profissionais, o Charles ainda não perdeu assim. O lance é o seguinte, em cada santa tentativa de queda,
o Islam vai estar correndo sério risco de levar guilhotina ou triângulo de mão. Charles tem os braços muito compridos e encaixa os dois golpes com facilidade. Sim, a queda do Islam é no estado da arte, baixinha, rápida, com a cabeça sempre bem posicionada, é dificílimo encaixar qualquer coisa ali. Mas nunca se sabe, e se tiver cansado e se tiver levado um golpe contundente em pé? Esse risco contra o Charles, o custo da queda, é maior do que em qualquer outra luta. Nas últimas 13 lutas, Charles só foi quedado por Nick Lentz e Kevin Lee. E olha só que curiosidade, os dois já foram finalizados por ele. Dá até para argumentar que Frank Edgar, lá atrás, botou o Charles para baixo 2 vezes, não sofreu tanto e acabou vencendo. Beleza, mas isso foi em 2013 contra um Charles de 23 anos, subnutrido com 66 quilos, subdesenvolvido fisicamente e sem a confiança de hoje. Ainda assim, se você assistiu, vai lembrar que depois das 2 quedas, o Edgar bateu um pouquinho, segurou a posição e logo levantou chamando para trocação. Por quê? Porque estava sendo ameaçado a todo instante. Pessoal, esqueçam o que o Makhachev fez no chão contra o Bobby Green, Drew Dober, o Dan Hooker ou qualquer outro striker. Em 23 lutas profissionais, o russo não enfrentou ninguém com a guarda do Charles, ninguém com 21 finalizações no MMA, nem antes, nem no combate sambo, nem em nenhum outro canto. Então, mesmo que tenha coragem, consiga converter a queda sem ter o pescoço laçado, o Makhachev não vai avançar a posição tranquilamente. Aquela progressão simples de conquistar meia guarda, passar e montar é altamente improvável contra o Charles. A não ser, claro, que o brasileiro esteja grogue por causa do ground and pound, coisa que pode acontecer. É MMA, o russo tem bastante pressão. Ainda assim, o parça do Khabib estará constantemente ameaçado por armlocks, triângulos, omoplatas e leg locks, e é muito difícil fazer ground and pound assim, quando o custo, o risco é muito alto. Charles tem o quadril muito solto, é difícil estabilizar qualquer posição, até porque o Islam não é tão forte e nem tão pesado quanto o Khabib. Inclusive, a divisão, a organização original do seu Abdulmanap lá atrás era Islam Makhachev competindo no peso pena e Khabib no peso leve. Makhachev pode ter a performance perfeita, ou seja, 25 minutos com quedas baixinhas, justas e ground and pound moderado, sem dar muita brecha para erro? Sim, pode, de repente até cansa Charles no processo da isometria e capitaliza no fim. O russo é muito bem preparado fisicamente e é capaz disso. Mas como o Charles representa risco a todo instante, está mais forte e confiante que nunca, tem alguma superioridade técnica tanto em pé quanto na parte das finalizações, ele precisa só de um bom momento para definir a luta. Por isso, para mim, é favorito. 55-45. Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse casamento? Charles fez bem em lutar em Abu Dhabi? Vocês acham que ele é favorito ou não? O Islam Makhachev tem o molho, vai botar o Charles para baixo, vai bater por cima e vai levar. Quero saber a opinião de vocês, comentem livremente nos comentários, a caixa de comentários aqui embaixo. Se puder deixar o joinha, clica na mãozinha aqui embaixo, de graça, se ajuda bastante o Sexto Round. Se quiser nos ajudar ainda mais, no início do próximo mês você vai estar concorrendo a 5 camisas do Sexto Round, a uma luva como aquela ali e a uma caneca se você virar membro do canal, e vai ter um vídeo exclusivo também para os membros na quinta-feira. Já teve a live dos membros na última quinta e você acessa lá na aba comunidade, é o último post e o bate-papo é sempre muito legal. Beleza? Não percam também o podcast do Sexto Round. Hoje mais cedo, eu, o André e o Carrano debatemos o fúnebre peso-pena do UFC, que tá um mato sem cachorro danado, vai ter cinturão interino, o campeão meteu o pé, enfim, é só clicar no link aqui do lado que você confere ou nas plataformas de streaming de áudio. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.